destaco e agradeço a presença nesta mesa deste companheiro que agradeço a Deus a possibilidade, na minha formação política, ter sido um dos formadores nos melhores momentos do Partido dos Trabalhadores. Meu querido José Disseu de Oliveira e Silva, ex-deputado federal, militante político da resistência à ditadura entre os anos 1960 e 1970. Zé, é uma honra para nós ter você conosco aqui nesta mesa. José Disseu voltou na terça-feira, 2 de abril de 2024, ao Congresso Nacional após 19 anos afastado da casa. Disseu participou de uma sessão especial do Senado em celebração à democracia, que lembrou os 60 anos do golpe militar em 1964. Em dezembro de 2005, Zé Disseu, então deputado federal pelo estado de São Paulo, teve seu mandato cassado pelo suposto envolvimento no chamado Mensalão. Em 2012, no processo do Mensalão, José Disseu, mesmo sem provas, foi julgado e condenado pelo STF. Por ocasião do Mensalão, ficou famoso o voto da então ministra Rosa Weber contra José Disseu, ao afirmar que, abre aspas, não tinha provas contra Disseu, mas o condenava porque a literatura lhe permite. A fala da ministra Rosa Weber, por ocasião do seu voto, ao tempo que juridicamente condenava Disseu, politicamente o absorvia, pois, como ela mesma afirmou, não tinha provas para condenar o réu e não estava se valendo da lei, mas da literatura. A literatura a que ela se referia era a teoria jurídica do domínio dos fatos. Após o Mensalão, Disseu, como outros, também foi vítima de Sérgio Moro e sua famosa Lava Jato. Tido como um dos grandes quadros da política nacional, Disseu vem reaparecendo na cena política nacional e, em 13 de março de 2024, por ocasião de seu aniversário, deu uma demonstração de sua força política, a reunir em Brasília, em um jantar comemorativo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deputados, senadores e, ao menos, 10 ministros do atual governo do presidente Lula. Hoje, 2 de abril de 2024, em entrevista para o jornalista Jânio Chade, do portal UOL, José Disseu admitiu pela primeira vez que pode ser candidato a deputado federal em 2026. Para o jornalista, afirmou Disseu, abre aspas, eu acho que mereço voltar à Câmara dos Deputados, fecha aspas, para José Disseu. Contudo, José Disseu, desta vez em entrevista para o portal G1, afirma que, abre aspas novamente, é muito cedo para tomar uma decisão. Não tenho nenhuma intenção de decidir isso sem consultar meu partido, meus companheiros e companheiras e o próprio presidente Lula, se ele me permitir, fecha aspas, para José Disseu. Acompanhe agora o discurso de José Disseu no Senado Federal, no qual, dentre outras, ele afirma que o Brasil precisa de uma revolução social. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB em sua maioria de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade
que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o ato número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral. Mas a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a Constituinte, que foi uma Constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia, é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático. O mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, a apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou de uma maneira humilhante 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora
passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe um Ministério da Defesa, por que existe um GSI? Que cada vez mais acumula poderes. Agora o cibernético, a nuclear, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara, 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é, porque o Brasil é uma potência de per si, desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo. Não é só porque somos a 10ª economia do mundo, não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária, não é só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna e temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá. E precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, é a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda. É a luta pela democracia. Porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares, e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino, e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo já de extrema-direita na Argentina. Então é preciso recordar para que não se repita, mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país, para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional.
Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo, e o Lula o está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul. Difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade. Porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China. O principal investidor, o principal mercado já é a China, da Colômbia ao Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética, nós precisamos juntos preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos juntos enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico e do crime organizado, juntos na América Latina. O mundo vive uma contradição absoluta. A Europa está estagnada em crise, em guerra, não cresce, a população não cresce e não aceita a imigração. A imigração já se provou aqui nesse país e nos Estados Unidos, ela é um fator de desenvolvimento, ela é um fator que permite o país repor população. Os países estão deixando de crescer suas populações. Então, é mentira que o imigrante rouba emprego. Pelo contrário, o imigrante, como nós, esse país aqui se industrializou por causa da imigração. Porque os ingleses criaram uma infraestrutura nesse país para levar nossos produtos primários, e a Primeira Guerra Mundial permitiu que a mão de obra que tinha vindo para o Brasil, os imigrantes europeus, iniciasse o processo de industrialização desse país, que depois da Revolução de 30 e da figura de Roberto Simons, que derrotou a visão agrarista, fez o país ser o que ele é hoje, sempre pela mão do Estado. Dizer que o Brasil não precisa do Estado é não olhar o tamanho do Estado dos Estados Unidos, o tamanho que os Estados estão jogando esse papel na Europa. Todos os países do mundo estão se autoprotegendo, porque a pandemia e a guerra da Ucrânia mostrou que um país como o Brasil não pode depender do fertilizante, dos produtos farmacêuticos, dos produtos químicos, da tecnologia, até dos agrotóxicos, que espero deixem de existir nos próximos 10 anos, do resto do mundo. Nós precisamos produzir aqui. Então, é hora de completar a Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma revolução social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. João Goulart foi derrubado pela força das armas que a nação deu às Forças Armadas para defendê-la. E eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contragolpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o Povo e a Brigada, o Terceiro Exército impediram, e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência na sua política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não conseguem via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios, que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra Cuba e a Venezuela. Então o Brasil precisa de um pacto nacional, de um acordo nacional, para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras, como setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade histórica, porque já abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil, por causa da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia e do Irã como potências. Há uma oportunidade, que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo. E o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, de uma coesão, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado.